A Nintendo também é conhecida pelos seus portáteis de grande sucesso, como por exemplo o Game Boy e o Nintendo DS. Mas você sabe como ela começou nesse ramo? Não! Então vamos logo com isso e roda a vinheta! Oi, eu sou o Alex e bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje vamos falar sobre os portáteis do Nintendo. Bom, ao contrário do que talvez muitas pessoas pensem, a Nintendo não começou com o Game Boy, mas sim com um portátil chamado Game & Watch, de 1980, mais antigo até mesmo que o Nintendinho 8 bits. Esse portátil, na verdade, era uma coleção de 59 aparelhos, onde cada um possuía um jogo diferente, ou seja, não havia a possibilidade de comprar novos jogos e tudo mais. Nossa, que bosta! A tela dele era monocromática, mas ele tinha uma espécie de fundo colorido, né, que era impresso na tela, que deixava o gráfico de certa forma melhor até. Ele teve também uma versão com duas telas, que inclusive, de certa forma, inspirou o Nintendo DS, que teve mais pra frente, mas eu vou ainda falar nesse vídeo. Ao todo, esse portátil teve 10 versões, desde a versão Silver de 1980 até a versão Mini Classics de 1988. E o bacana é que esse portátil, por causa do sucesso, acabou sendo descontinuado apenas em 1991. E depois desse, é claro, em 1989 tivemos o Game Boy, que fez muito sucesso na época e com certeza é muito conhecido até hoje. A finalidade dele era unir características do Nintendinho, né, que tinha sido lançado em 1983, e com a portabilidade do Game Watch. Só que dessa vez o portátil utilizava cartuchos, então você não precisava mais comprar a peça inteira para conseguir um jogo. A tela do Game Boy era monocromática, só que ele já utilizava o sistema 8 bits, assim como o Nintendinho. E ele vinha também acompanhado do clássico jogo Tetris, que acredito que todos aí conhecem. Boa parte das vendas do Game Boy se devem ao fato Boa parte das vendas do Game Boy se devem aos jogos Pokémon Red e Pokémon Blue, que permitiam uma maior interação entre os jogadores, através de um cabo que ligava ambos os Game Boys que tivessem os jogos. A gente também teve outras versões desse portátil, como por exemplo o Game Boy Pocket, que foi lançado em 1996, e ele era mais ou menos 30% menor que a outra versão. A outra versão, né, foi o Game Boy Light, de 1997, que tinha também uma luz interna que permitia com que o jogador jogasse também no escuro. Com isso tudo, a Nintendo resolveu então em 1998 lançar a segunda geração de Game Boys, lançando então o Game Boy Color, que também era 8 bits, mas que dessa vez vinha com uma tela LCD. Essa tela, essa tela era colorida, mas ela... esqueci o que eu tava falando. Essa tela era colorida e suportava 52 cores diferentes ao mesmo tempo. Alguns jogos de sucesso que eu posso citar desse portátil são jogos como, por exemplo, o Pokémon Crystal, que foi lançado apenas para o Game Boy Color, o The Legend of Zelda Awakening DX, que é uma espécie de remake da versão para o Game Boy, e o Mario Tennis, que se destacou bastante na categoria dos jogos de esportes. E ainda com o nome Game Boy, tivemos por último o Game Boy Advance, que tinha 32 bits e ficou conhecido como GBA e foi lançado no ano de 2001. Esse Game Boy Advance agora suportava jogos em 3D também. E alguns jogos que eu posso estar citando, desses que usaram essa tecnologia, eu tenho por exemplo o Top Gear Healy ou até mesmo o Driver. Também tiveram jogos como por exemplo o GTA Advance, que inclusive é um jogo da Rockstar, mas que de certa forma as pessoas parecem que não conhecem muito. Ele utilizava um gráfico 2D, porém usava elementos 3D, como por exemplo os prédios, com algumas construções no mapa e tudo mais. Outra coisa bastante interessante também do GBA é que ele também é compatível com jogos do Game Boy e do Game Boy Color. Em 2003, então, tivemos uma versão chamada de Game Boy Advance SP, que trazia uma luz interna frontal para ajudar na visualização da tela e uma bateria recarregável, já que até então os portáteis da Nintendo utilizavam aquelas pilhas e isso não agradava muito os jogadores. Outra diferença, sim, bem grande até no designer, é que ele veio com uma frente dobrável, que deixava o portátil mais compacto, que eu particularmente não acho muito bacana e tal, mas
enfim. E apesar dessas duas versões serem as mais famosas e mais conhecidas por todo mundo, tivemos também uma outra que, apesar de ter vendido muito pouco, tinha uma ideia muito interessante. E o nome desse era Game Boy Advance Micro. Ele foi lançado em 2005 e era um GBA normal, só que menor, né, no caso, aumentando então a portabilidade dele. Só que ele acabou tendo também, por conta disso, limitações, como por exemplo o fato de não rodar mais os jogos do Game Boy e do Game Boy Color. Dessa vez, os jogos que eu posso citar que fizeram mais sucesso com o Game Boy Advance são jogos como o Sonic Advance 3, o Mario vs Donkey Kong, Mega Man Zero 3, entre muitos outros. E ali no finalzinho de 2004, beirando mais ou menos 2005, a Nintendo largou o nome Game Boy e resolveu fabricar o Nintendo DS. E foi muito provavelmente ele que também afetou nas vendas do Game Boy Micro, já que a Nintendo já tinha o Nintendo DS. As pessoas muito provavelmente, ao invés de comprarem o Game Boy Micro, partiram direto para o Nintendo DS. E como eu já citei nesse vídeo, o Game Watch serviu mais ou menos de inspiração para o Nintendo DS na questão das duas telas, já que o Nintendo DS também utilizou duas telas, e só que uma delas era touchscreen. O Nintendo DS então trouxe uma conexão Wi-Fi que permitia com que as pessoas jogassem entre si em uma área pequena ou até mesmo com o mundo todo, já que tinha a opção online. Ele com certeza foi muito bem sucedido e marcou a história da Nintendo no mundo dos portáteis. E assim como a maioria dos portáteis, ele também teve outras versões, totalizando ao todo 4, como o DS Lite de 2006, que era um pouco menor e menor. Você é burro, cara, que loucura. Como o DS Lite de 2006, que era um pouco menor e também mais leve que o DS comum. O DSi de 2008, que tinha um processador melhor, mais memória RAM, uma câmera e também uma tela maior, além de outras melhorias e tudo mais. E por último também o DSi XL de 2009, que era basicamente igual ao anterior, só que era um pouco maior, né? Mas em geral ele não tinha grandes diferenças. Dentre os jogos de grande sucesso temos o Mario 64 DS, que é na verdade um remake, né, da versão do Nintendo 64. Temos também o The Legend of Zelda Phantom Hourglass, entre muitos outros jogos. Já perto de citar todos os portáteis, tivemos o Nintendo 3DS, lançado em 2011. E com certeza, né, inclusive pelo nome, o maior atrativo desse portátil era o fato de ter uma tela que usava tecnologia 3D, sem o uso sequer de um óculos ou qualquer coisa do tipo. E outra coisa bacana também era o fato dele ser compatível com os jogos do Nintendo DS. E ainda tinha um analógico que não tinha também no DS comum, já que ele tinha apenas as direcionais, né, os botões direcionais. E outra versão dele foi o Nintendo 3DS XL, que foi lançado em 2012 e que tinha uma tela maior. E agora, para falar dos jogos de maior destaque desse portátil, né, como fiz nos outros, eu cito aqui os jogos Resident Evil Revelations, o Super Mario Land 3D e o The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, que inclusive é uma remasterização, né, do The Legend of Zelda do Nintendo 64, só que claro, com a qualidade gráfica um pouco melhor e também com a tecnologia 3D da tela do 3DS. E por último, né, o último portátil lançado da Nintendo, temos o New Nintendo 3DS, que foi lançado em 2014. Além de ter um hardware melhor, ele também tem mais botões, como por exemplo o analógico do lado direito, os botões ZL e ZR, que não existiam no Nintendo 3DS anterior. O New Nintendo 3DS também teve a sua versão XL, que era um pouco maior que a versão comum. Bom, mas o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado das informações. Qualquer coisa que eu não tenha falado aqui, que tenha faltado, é só vocês falarem aí nos comentários. E deixem também as suas sugestões para vídeos futuros. Não esqueçam de deixar um like no vídeo, compartilhar com os seus amigos e caso não seja inscrito no canal, se inscreva, é claro. Eu vou estar deixando também a minha página do Facebook na descrição, junto com os canais parceiros, então dá uma olhadinha lá embaixo. Mas então é isso, até o próximo vídeo e falou!